Internet a gente segue ao vivo mais um pouco. Acho que podemos chamar até o Márcio Astrini aqui só para a internet. Eu faço a primeira pergunta. Ele vai ter 3 minutos mais ou menos para responder. O Márcio é secretário executivo do Observatório do Clima. Márcio, bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Secretário, eu te pergunto sobre essa autorização do IBAMA. Ela pode ser levada em conta? A pressão também pode ter surtido alguma consequência prática? O que o senhor acha? Uma boa tarde. Boa tarde, Diego, Daniela, boa tarde, Sakamoto. Realmente é uma situação, vamos dizer que é difícil às vezes você acreditar em algumas circunstâncias, né? Se alguém falasse assim, olha, o governo vai pegar uma licença que está há 8 anos negada, foi negada no governo Temer ainda, depois passou pelo governo Bolsonaro e agora entrou no governo Lula, e vai escolher dar essa licença de perfuração de petróleo a 20 dias do início de uma conferência de clima que vai tratar do principal problema, ou espera-se que trate do principal problema de clima, que é exatamente combustíveis fósseis. Todas as esperanças estão depositadas no governo brasileiro, porque o cenário global ele é catastrófico, a gente só tem problemas a se colecionar nas relações entre os países, então a esperança está realmente na ação do governo brasileiro nessa conferência de atacar o problema dos combustíveis fósseis. Se há 20 dias do início dessa reunião o governo vai lá e diz, olha, eu tenho aqui um posicionamento muito claro para mostrar para o mundo inteiro que é liberar uma exploração de combustíveis fósseis na véspera da conferência. Quer dizer, é uma sinalização. Se não for uma sinalização, é uma sabotagem à conferência, é uma das duas coisas. Né? Então, ou o Brasil está mostrando qual é a sua posição e que a gente pode perder as esperanças nessa negociação em cima de combustíveis fósseis na COP, ou tem alguém no governo fazendo sistemática sabotagem e conseguiu levar mais essa daqui, né? Não bastasse os problemas de acomodação que a gente teve, de logística, conseguiu levar mais essa daqui às vésperas da conferência. Atrapalha muito o ambiente, atrapalha o ambiente da liderança brasileira, né? Porque não existe explicação para se fazer isso há 20 dias. O Sakamoto falou muito bem, não tem explicação para fazer em nenhum momento, mas há 20 dias da conferência realmente parece uma sabotagem à COP. Márcio, boa tarde, obrigado por ter aceitado nosso convite. Olha, as últimas 3 COPs, você teve a COP no Azerbaijão, você teve a COP nos Emirados Árabes e agora você tem uma COP no Brasil. Né? Os 2 primeiros países são conhecidos como países que dependem, são exploradores de petróleo, exportadores de petróleo, o Brasil também. Né? O Brasil, que veio com uma promessa de ser a COP ambiental, a COP verde, a COP da virada, né? Ele vai acabar chegando na COP alinhado com 2 países, pelo menos com um comportamento de 2 países que dependem do petróleo e usam aquele discurso, vamos mudar, mas ainda não. Né? Qual que é o impacto disso para a imagem do Lula, que tenta ser um embaixador do verde internacionalmente falando? Fazer o seguinte, vou pedir para o Márcio segurar um pouco, a gente está voltando para a TV, Márcio, e aí você responde o Sakamoto nessa volta. Enquanto a gente falta alguns segundinhos para a nossa volta, vou pedir para você que nos assiste pelo YouTube, pela internet, deixar um like na nossa transmissão e comentar os nossos assuntos. O tema suscita, né, opiniões. Deixa eu ver aqui, o Ricardo falando, eu avisei, uma crítica ao governo Lula. O André falando aqui também que no outro governo passava a boiada. A Fátima falou nada de perfuração de floresta, esses bolsonaristas são... e aí faz uma crítica. Nos poupem, diz aí a Fátima também. Ariel Bruno, obrigado pelas participações. Estamos de volta aqui para falar sobre a liberação do IBAMA para perfuração na... Quer que eu refaça a pergunta? Quero, por favor. Rapidamente, resumidamente, Márcio, porque é o seguinte, as últimas 2 COPs foram 2 países exportadores de petróleo, Azerbaijão e Emirados Árabes Unidos, e que usaram, a gente viu os governos desses países puxando a bandeira, precisamos mudar, mas ainda não. Né, naquela coisa precisamos alterar as coisas para as mudanças climáticas, mas dá tempo. Né? Agora, o Brasil chega na COP com uma lei de licenciamento ambiental péssima, né, com a autorização da abertura de uma nova província petrolífera no país, né? Ou seja, o Brasil abraçou o discurso dos Emirados Árabes e do Azerbaijão? Olha, Sakamoto, realmente o Brasil está se transformando cada vez mais num país
que é como a gente considerar esses outros aí que você citou, petroestados, né? O ministro de Minas e Energia já falou por diversas vezes que a ideia dele é que o Brasil explore a última gota da última reserva de petróleo, ou a última gota a ser vendida de petróleo no planeta. Se a profecia dele se realizar, nós seremos o símbolo do atraso e o símbolo responsável também por alimentar isso que gera essas tragédias todas que nós estamos vendo ao redor do mundo acontecer, né? As mudanças climáticas já saíram dos relatórios e fazem parte do nosso dia a dia. E tem uma parte do governo, como a Daniela citou, que é uma parte do governo que se alinha muito bem a esses países que você estava declarando que fizeram as últimas 2 conferências. E o governo também tem feito gestos para agradar o presidente do Senado e quer fazer isso de forma, inclusive, bastante explícita, porque hoje depende politicamente do Alcolumbre para uma série de agendas dentro do Congresso Nacional. Então você tem uma mistura de todos esses elementos, né? O governo querendo fazer esses gestos e dentro do governo muita gente querendo que o Brasil se transforme nesse lado do vilão da história de clima. Nós já temos o problema do desmatamento, que é algo que a gente pode controlar simplesmente implementando a lei, 90% do desmatamento é ilegal, mas agora o rumo que uma parte do governo Lula quer, e parece que convenceram o próprio presidente, é explorar, fazer o drill baby drill, como você citou, e seguir os passos desses países que veem no petróleo um futuro promissor. E a gente sabe que não é, né? O petróleo ele precisa, não da noite para o dia, mas ser substituído. Ou nós vamos continuar coletando as tragédias que a gente já está vendo ao redor do mundo. Eu vou colocar mais um ingrediente aqui, se vocês me permitem, porque na semana passada saiu um estudo que revela que a concentração de gases de efeito estufa, que é o que causa a crise climática, essa concentração de gases na atmosfera nunca foi tão alta desde o início das medições. Então bateu um recorde histórico de concentração e também um recorde histórico de incremento de um ano para o outro. Quer dizer, uma semana depois, nem uma semana, 5 dias depois, o governo dá essa licença e obviamente que a exploração de petróleo ela é o maior mal, o maior causador desse problema da crise climática. Então, como que um governo desse espera chegar com moral? Como um governo desse espera chegar cobrando mais ambição dos outros países se ele mesmo está dando exemplo negativo? Dani. Márcio, obrigada pela participação aqui no All News. Eu quero trazer um pouco, queria que você explicasse um pouco para quem está em casa o que representa, né? Porque a gente está traçando esse cenário ali de por que os ambientalistas estão tão irritados, né, com o avanço dessa negociação ou mesmo dessa operação, porque agora vai para uma fase efetiva, né? Vai haver um teste mesmo ali na costa amazônica. Eu queria que você explicasse bem didaticamente o que é que está em risco, né? O simples fato de haver maquinário pesado operando ali, por exemplo, já muda significativamente algum tipo de bioma? Já muda, Daniela. Então, nós temos o risco técnico e também o risco político. O técnico é porque a Petrobras e o Brasil nunca fez exploração nesse tipo de região, com uma correnteza tão grande e com características tão delicadas. Se a gente tiver um vazamento nessa região, esse vazamento ele pode migrar para outros países e não afetar apenas o Brasil, como se afetar o Brasil fosse pouca coisa, mas também pode causar um incidente internacional. Uma segunda coisa é que nós temos problemas de segurança. Então, todos os testes que a Petrobras fez e o que está descrito no relatório, como a entrega de circunstâncias ali emergenciais para serem colocadas em práticas, estão baseadas em informações defasadas ou que não são completas para a região. A gente leu, são mais de 1.500 páginas do relatório que a Petrobras entregou para o IBAMA dizendo quais são as medidas a serem adotadas. E nós checamos lá uma série de problemas e uma série de fatos que não foram considerados na análise e que incorrem um risco grande
ou de vazamento, ou de incapacidade de plano de emergência. Inclusive, nós vamos entrar com um processo na Justiça ainda essa semana, questionando todos esses pontos que, na nossa opinião, são pontos defasados na análise e levam essa exploração, mesmo que seja apenas uma prospecção, a um risco muito grande. Tem reclamação também de comunidades de pescadores, indígenas, quilombolas da região, que podem ser afetados pela exploração e que não foram consultados. O simples fato da exploração já tem levado ali a uma corrida muito grande de empresas, a corrida imobiliária pelo uso e domínio da terra naquela área em que vão ter ali os maquinários e que vai ser a base para a exploração. Então, a gente tem várias circunstâncias que, tecnicamente, colocam essa operação sob o nosso entender o risco, e é por isso que a gente vai fazer o questionamento na Justiça. Do ponto de vista político, a gente tem essas circunstâncias que nós citamos aqui. É um tiro no pé duplo, né, porque alimenta a crise do clima, dá mais esperança e dá mais sobrevida a essa indústria que já poluiu o nosso planeta por muito e muito tempo e precisa agora ser substituída e não cada vez mais ganhar incentivos, e porque acontece na véspera de uma COP, quer dizer, até para errar tem hora, né? Era bom que não errasse, mas até para errar tem hora, e não poderia vir no momento pior esse erro de liberar a licença. Realmente vai deixar o Brasil respondendo, né? Quando um governo tem que se explicar do porquê que fez isso e porquê que fez isso agora, é porque realmente ele já está na direção errada. Tânia, você quer complementar? Eu queria só chamar a atenção, então, que a gente tem uma informação importante e nova aqui. A semana do anúncio já vai ter embargo na Justiça, o Observatório do Clima. E aí eu queria, Márcio, o Observatório do Clima vai sozinho, vai haver junção com outras entidades para fazer um grupo robusto, esse questionamento na Justiça, porque me parece que é o prenúncio, então, de cada etapa vai se seguir, inclusive, uma guerra judicial, eu imagino, né? Exatamente. A gente vai fazer os questionamentos, porque para nós o processo é extremamente frágil. Possivelmente já essa semana a gente entra com a ação e o observatório não vai sozinho, nós vamos com pelo menos mais algumas, aí 6 ou 7 organizações que já vêm trabalhando nesse tema há algum período, inclusive organizações indígenas, de representação quilombola e de organizações locais que vão ser afetadas e que se sentem prejudicadas pelo empreendimento. A gente vai buscar na Justiça esses esclarecimentos, se não houver os esclarecimentos, nós vamos pedir a liminar já para tentar paralisar até que sejam tiradas todas as dúvidas e que a gente não fique nessa situação de ser surpreendido da noite para o dia, na véspera de uma conferência, com todos esses itens em aberto e colocando em risco aí uma área tão sensível. Ô Márcio, tem um ponto interessante quando a gente fala de exploração de petróleo, ou mesmo exploração mineral de uma maneira geral, os políticos vendem isso como se isso fosse enriquecer. É uma coisa que acontece com relação à exploração de madeira também, como você bem sabe. Vai enriquecer, vai ser uma maravilha, tudo isso mais. Só que, por exemplo, eu fui para Coari, onde fica a província petrolífera de Urucu, porque a Petrobras já explora petróleo e gás no coração do Amazonas, na província petrolífera de Urucu, começou muitos e muitos anos atrás. E o que acontece é o seguinte, que Coari é um município que recebe milhões, mas milhões em royalties de petróleo. E é um município que sistematicamente continua pobre, né? Vulnerável, pobre, com deficiências estruturais. Ou seja, o dinheiro fluiu, mas não fluiu para o povo. E assim como Coari, a gente tem uma cacetada de municípios por aí, em que alguns deles aproveitam e aplicam decentemente, mas você tem uma larga maioria em que, principalmente em áreas mais vulneráveis, historicamente mais vulneráveis, fronteira agrícola, etc., em que o dinheiro faz chibiu, ninguém sabe, ninguém viu, né? E aí eu queria que você fizesse uma análise com relação a isso, desse discurso, de que, olha, vale a pena explorar petróleo, vale a pena explorar riqueza, vale a pena desmatar pelo crescimento e pelo emprego, mas é que esse emprego é que nem Godot, nunca chega. Pois é, a gente tem exatamente essa situação. É um instrumento de marketing inclusive eleitoral, muito bom, né? Porque ele promete muito, as pessoas acreditam nessas promessas, mas o dinheiro nunca chega.
o dinheiro ele aparece. Vender petróleo traz muita riqueza para pouquíssimos, né? São essas empresas, em forma de royalties ou desses ganhos, que pegam o dinheiro dessa exploração do petróleo e levam esse dinheiro embora. Muito pouco fica para a população. Esse exemplo que você deu de Coari é mas nós podemos pegar diversas outras localidades que sofrem com a mesma circunstância, né? A distribuição dos recursos, dos valores, não chega no bolso da população. E também não chega, como a Daniela citou, nesse financiamento da transição energética. Isso é uma falácia, porque o governo repete isso, seria muito bom que acontecesse, mas eu tenho aqui um questionamento muito simples que desmonta esse argumento. Cadê o plano do governo? Como é que vai ser distribuído isso? Como que vai ser distribuído? Quais são os percentuais? Vale daqui para frente só para essa perfuração? E as outras 2.000 licenças que o IBAMA já deu só nesses últimos anos para a perfuração de petróleo no Brasil? Cadê o dinheiro dessas perfurações financiando a transição energética? É só para esse posto? Do que se está falando, afinal de contas? Onde é que estão essas contas? Onde é que está esse plano? Então tem muita promessa aí nesse caminho, promessa de enriquecimento da população, promessa de transição energética, mas aí quando a gente vai ver, no final das contas, o dinheiro ficou com os mesmos de sempre, né? A população continua numa situação muito difícil e a pauta ambiental tomou um enorme, na volta a gente compra e nunca chega a esses valores ou esses investimentos em transição energética. Aqui no Brasil e ao redor do mundo também, é sempre a mesma coisa. Márcio Astrini, porta-voz do Observatório do Clima, obrigado pela participação conosco. Um abraço para você. Eu que agradeço, até mais.